Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. Até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. Vamos adorar todos juntos nessa noite. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Então louve, eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Aí diz assim a segunda parte, ó: mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, não importa, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Ele te deu vida, meu irmão. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Então declare: eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Ele te honra, cantarei. Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Posso ouvir a voz do povo de Deus adorando e exaltando? Eu louvo na alegria, cante ao Senhor, cantarei. Senhor, Ele é Rei. Mais uma vez, você começou a mover o coração do Senhor com teu louvor. Eu louvarei, oh glória a Deus, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é... Para terminar todos juntos numa só voz, aleluia. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Diga: eu cantarei, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Quantos aqui se consideram um milagre? Eu me considero um milagre, o milagre do Calvário. Se não fosse pelo amor do Senhor, certamente não estaríamos aqui nessa noite, meu irmão.
certamente não estaríamos aqui nessa noite, minha irmã. Somos um milagre e estamos aqui para adorar por aquilo que um dia Ele fez na cruz do Calvário por nós. Amém? Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração e nós vamos rasgar o nosso coração ao Senhor nessa noite. Assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir o quê? As mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre, declare. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, aquilo que louve, exalte ao Senhor o nome, ao Senhor. Não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. E você solte a voz dizendo: usa-me, usa-me, sou o teu milagre, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou tua imagem. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Pai, Senhor nosso, nos apresentamos aqui e agora na tua casa, na tua igreja, na tua presença. E o nosso coração, Senhor, se enche de gozo, se enche de alegria, meu Pai, porque nós sabemos que a obra do Senhor na cruz foi completa. Ela está consumada, Senhor. Cristo passou pela cruz, Cristo passou pelo madeiro, mas ao terceiro dia, como já foi falado, Ele ressurgiu dentre os mortos. E nós, ó Pai, neste nosso culto de gratidão, de Páscoa, da ressurreição, queremos, Senhor, nos aproximar, nos envolver ainda mais contigo, Senhor, envolver ainda mais com tua santa presença. E o teu povo agora vai clamando e clamando e clamando e clamando, e se envolvendo agora nos braços fortes do Senhor, e se envolvendo na presença dele agora. Meu irmão, o Senhor habita em meio aos louvores.
o Senhor passeia aqui e agora entre nós. E eu vou dando trabalho à banda. Quando Jesus estendeu a sua mão, cante. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para... Teclado e violão no retorno, por favor. Cante. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, é para toda a igreja. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Deus seja louvado. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu sua mão. Levanta as mãos e a voz. Quando Jesus estendeu a sua... Vamos juntos, fazendo um coral do bem. Quando Ele estendeu, Ele vive, Ele reina, Ele está aqui para mim. Eu era pobre, perdido, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Olha o início dessa canção, cante. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a sua mão, oh glória, traga essa unção dos céus para si. Quando Jesus estendeu a sua mão, oh aleluia, chame, chame por Ele. Quando Ele estendeu a sua, aleluia, oh Senhor, visita o teu povo. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão, oh glória, já está muito melhor. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso
Ele estendeu sua mão para, aleluia, levanta a voz bem alto, quando Jesus me estendeu a mão. Que glória! Chame por Ele louvando, quando Ele estendeu a sua mão para. Esse povo te louva, Senhor. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Não fostes vós que escolhestes a Deus, Deus quem escolheu a vós, a nós. E nós hoje, Senhor, nos derramamos diante de Ti. Nos derramamos, Senhor, diante da Tua presença. Queremos muito a Tua presença. Queremos muito, ó Deus, esta presença viva em nossa vida e coração, em nosso ser, em nossos projetos, em nossos assuntos, em nossa casa, em nossa família, Senhor. Vai louvando, vai falando com Deus agora, porque Ele vai te visitando, Ele vai te alcançando. Foi Deus que Ele trouxe aqui, cristão. Foi Deus que Ele trouxe aqui neste culto de gratidão pela sua ressurreição. Ele vive, Ele reina e passeia agora entre nós, e passei aqui agora neste santo lugar. Sua presença é bem-vinda entre nós, Senhor, é muito bem-vinda entre nós. Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estender a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, ó Deus, por ter apostado em nós tão alto, enviando o seu Filho amado na cruz, para padecer morte de cruz. Meu amigo, minha amiga, Deus te ama muito, e é o amor de Deus a razão que nos traz aqui. É o amor que Deus teve e tem por ti, por mim, por nós, que nos faz repetidamente vir a este lugar sagrado. Dedique este próximo minuto agora de oração, de devoção. Vai dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, muito obrigado por me amar tanto assim. Muito obrigado, Senhor, por me querer tão bem assim. Ele vai ouvindo sua voz, Ele vai ouvindo sua oração, e vai enchendo o teu coração de paz, e vai enchendo a tua alma de uma unção que não é humana, não é uma artimanha, um argumento humano, não é uma ferramenta humana, mas é algo divino, é algo divino. Oh, glória a Deus! O Senhor te visita nesta hora.
E você vai falando com Deus, e você vai aproveitando tal visitação. Esse nosso culto, Senhor, é um culto de gratidão, é um culto de agradecimento ao Senhor. Aleluia. Manifesta-te, ó Deus, com braço forte neste lugar. Manifesta-te, Senhor, com braço forte em nosso meio. Faça valer a pena, meu Deus, cada movimento neste santo tempo. Sim, Senhor. Aleluia. Que Deus maravilhoso é o nosso. Que Deus maravilhoso é o nosso. Você coloque a mão no coração e com muita gratidão louvará ao nome do Senhor. Tudo perde o valor, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, deixou o esplendor de sua glória. Conhece o hino? Se derrame, diz: ao vir a esse mundo aqui, estava só e ferido, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Conhece? Vamos fazer um grande coro. Louve e adore. Se isso não for amor, o céu não é real. O céu não é real. Não há estrelas no céu. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. As andorinhas não voam mais. Diz, cante. Se isso não for amor, o oceano secou. Cante. O oceano secou. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se, louve mesmo, de um ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo, ao paraíso comigo irá. Hoje o melhor instrumento são as suas cordas vocais. Solte a voz. Se isso não for amor, o céu não é real. Diz: o céu não é real. Não há estrelas no céu. Não há estrelas no céu. Mais cristão. E as andorinhas não voam mais. Se derrame, crente, cante, louve. Se isso não for amor, não perca a visitação de Deus. O oceano secou, o oceano
secou. Tudo perde o valor, tudo perde o valor. Se isso não for amor, oh glória! Você pode glorificar o nome do Senhor? Há disposição em ti de soltar o teu louvor para Deus neste culto? Um amor que Ele entregou seu Filho. Você pode entregar teu louvor, cristão. Você pode entregar uma devoção maior, mais aquecida, mais calorosa. Pode entregar, rasgar a voz, rasgar o coração e dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso, e eu vim aqui, meu Deus, buscar esta presença, buscar mais de Ti, Senhor. Oh, o Senhor prometeu: eu não vos deixarei, jamais vos desampararei, estarei contigo até a consumação dos séculos. Oh, Deus é bom, e o Senhor visita a sua igreja. Cristo vive, Cristo reina. Falamos com Ele ainda há pouco. Oh glória! Mesmo na morte lembrou-se, olha a ternura de Jesus, de um ladrão que ao seu lado estava. Compaixão, amor, com amor e ternura. Que cena linda, hein? Falou-lhe, imagina isso, ao paraíso comigo irá. Levante sua mão mais alta, é de lá que vem a resposta. Se isso não for amor, o céu não é real, o céu não é real. Não há estrelas no céu, não há estrelas no céu. Faz bem para a alma, cristão. Não te cales, não te cales. E as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, o oceano secou. Tudo perde o valor, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Suas palmas engrandecem ao Mestre, aquele que vive e reina, o Senhor da nossa vida, aquele que nos faz vir e voltar a este ambiente sagrado. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. E você diga: graças a Deus, Cristo vive e Ele está aqui agora entre nós. Amém, gente? Vira ao vizinho e diga: Cristo vive, meu vizinho. O Senhor está contigo, minha vizinha. E talvez vocês não se viram ainda hoje, estão vendo só agora. Vira para ele ou ela e diga: Feliz Páscoa. Pode desejar aí Feliz Páscoa ao seu vizinho? E qual é a nossa Páscoa? A nossa Páscoa é Cristo. Amém? Obrigado, irmãos, até aqui. É lindo louvar a Deus, né? Depois louvamos mais. Sente-se, por favor. Bem-vindo à casa de Deus. Vai tudo bem contigo? Vai? Passamos um dia bom hoje. Tivemos um dia bom. Tivemos daqui, dali, todos bem? Quem teve um dia bom, uma semana boa, levanta a mão assim, dê um glória a Deus daí.
Que bom, pelo visto, pelo menos 80% da igreja teve um dia bom. Hoje não é um culto fúnebre. Sexta passada não foi um culto fúnebre. Nós sabemos a respeito da paixão de Cristo. Há alguns filmes que dramatizam a saga, o sofrimento de Cristo. É pesadíssimo, pessoal, você certamente já viu, mas em nenhum momento fizemos culto fúnebre aqui, porque a cruz está vazia. O nosso Cristo, ele vive, ele reina e ele está entre nós. Amém, gente? Ele está vivo. E é o motivo de estarmos aqui. Nós não servimos ou adoramos um Deus morto. Pelo contrário, ele vive. E hoje, a verdade, essa semana que passou, nós seguimos com mensagens continuadas. Os primeiros 5 minutos eu vou resumir o que nós já tratamos. Domingo passado, nós falamos sobre o peso da cruz, e a cruz é muito pesada. De acordo com alguns historiadores, a cruz, esse tipo de penitência, pesava cerca de 140 quilos, muito pesada. Mas também entendemos que o peso maior da cruz não era a madeira. O peso maior da cruz, sem sombra de dúvida, era o meu, era o seu, era o nosso pecado. Pecado que Jesus levou sem ter culpa alguma. A Bíblia diz que Jesus foi contado entre os malfeitores. Sabemos que havia a cruz central, que era Cristo, e havia outras duas nas pontas, uma direita e uma esquerda. Aí esse assunto já tratamos na sexta, que Jesus, mesmo naquela situação de crucificado, ainda teve compaixão com um dos ladrões. Enquanto um dizia: desce da cruz se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, se você descer da cruz, nós vamos crer em ti. Já disse mais cedo e repito agora, Cristo tinha poder para descer da cruz, pessoal. Ele tinha capacidade de descer da cruz, ele tinha capacidade de tirar os cravos das suas mãos e descer de lá, como ele tinha capacidade de nem ser capturado. Ele poderia fácil esquivar daqueles que vieram. A Bíblia diz que era uma multidão com espadas e porretes, mas ele poderia com muita facilidade esquivar daqueles lá, ou se necessário não quisesse esquivar, segundo a Bíblia, ele poderia invocar reforço do Pai, e o Pai enviaria uma legião de anjos para protegê-lo. Só que por que não o fez? Não fez porque era uma missão que ele tinha recebido de Deus. E ele cumpriu essa missão até o fim. Mesmo diante de uma pressão muito grande, a Bíblia diz que a pressão que Jesus sentia era tão grande do nosso pecado e também da hora chegada da sua crucificação, que houve um momento em que ele suava, isso está no Evangelho de Lucas, gotas de sangue. O suor vinha com gotas de sangue, estourou os poros a ponto dele sentir isso aí. Na visão medicinal, isso se traduz, a medicina tenta explicar isso, como alguém num nível de estresse, num nível de agonia além do comum. E Cristo, para vencer esses momentos de dificuldade, ele então ia ao Getsêmani. Ele ia com frequência ao Getsêmani. Foi aqui que nós terminamos o assunto do último culto. Ele tinha um hábito de ir ao Getsêmani. Getsêmani era um jardim que Jesus ia com muita frequência. Tive a alegria outro dia, naquela caravana para Israel, de conhecer o Getsêmani de perto. Existe ainda um certo espaço preservado, com árvores até milenares, do local em que se intitula Getsêmani. Um local muito agradável,
muito agradável, um jardim. E Jesus ali fazia suas contínuas orações a Deus. O que foi que entendemos até aqui? Se o teu coração anda muito afoito, afobado, agoniado, angustiado ou coisa parecida, você precisa ir mais ao Getsemane. Porque quanto maior angústia você estiver sofrendo ou passando, mais Getsemane você tem de ter, mais momento com Deus, mais momento de oração. E eu lhe digo uma coisa: quanto maior a pressão, quanto maior o desânimo que lhe bater, quanto maior o cansaço lhe alcançar, quanto maior a preguiça de vir a um culto, de vir à igreja te alcançar, aquele dia é o dia que você tem que fazer uma forcinha a mais, porque aquele dia era o dia da tua vitória. Entende o que eu estou falando? Não ceda aos encantos malignos, tudo bem? Com isso, nós estamos em Marcos capítulo 14. Abra a tua Bíblia lá, que agora nós vamos dar continuidade. Em Marcos 14, no verso 43, trata a respeito do que vim falando agora, de que Judas levou uma multidão com espadas e porretes até o Getsemane. Olha que coisa, pessoal. Então a escolha de alguém da equipe foi uma estratégia. A escolha de alguém para atrair Jesus, sendo da equipe, foi uma estratégia. Porque sendo próximo, sendo da equipe, saberia onde Jesus ia, o que Jesus fazia, o horário mais ideal para ir prendê-lo. E Judas, que era um integrante da equipe de Jesus, o traiu, já estudamos isso. E o sinal da traição foi um beijo, já estudamos isso também. Precisamos cuidar para as nossas emoções não nos trair. Tem pessoa que é traída pelas emoções. Eu lembro no começo da minha fé, ninguém tinha me ensinado isso, e que frustração eu tinha quando eu ia em um culto da igreja e por alguma razão naquele culto eu não chorava. Estou lhe explicando sobre ser traído pelas emoções. Conto para você a frustração que eu tinha quando o pastor dizia amém, acabou o culto, gente, vai com Deus. E eu pensava, puxa vida, o culto hoje não foi legal. Mas por quê? Porque eu não chorei. E só depois de um tempo que eu fui aprender que as emoções elas me traem, elas nos traem. A Bíblia diz que não é para o crente viver pelo que vê, pelo que sente. O crente tem que viver pela fé. Chorando ou não chorando, o Senhor está contigo. Chorando, sentindo ou não sentindo, há um Deus nos céus que enviou Jesus, padeceu morte de cruz, mas a cruz vazia está, ele ressuscitou. Então, quando suas emoções tentarem te trair, a falar em Judas, o beijo é um gesto de carinho, mas Judas usou o beijo como um gesto de traição. Então, os sentimentos podem nos trair, é disso que estamos falando. Aí então, diz a Bíblia no verso 47 que um dos da equipe de Jesus tentou defendê-lo. O verso 47 diz que ele tirou a espada, esse homem é Pedro, e foi em direção à cabeça do rapaz que queria prender Jesus. Ele era servo do sumo sacerdote. Certamente o rapaz esquivou e Pedro decepou a orelha do dito cujo. Decepou a orelha dele. Como quem diz, não vai prender o meu Jesus. Aí é que eu penso. Falava com o pastor Vilmar outro dia, e a gente compartilhava esse texto. Quantos discípulos Jesus tinha, pessoal, daqueles mais próximos? 12. Quantos traíram Jesus? Nesse contexto, 1. Então, quantos ainda havia, em aspas, né? 11. Não poderiam os 11 ir para cima de quem quisesse prender Jesus e falar, epa! Como diz o outro, né? Rodar a baiana. Epa!
epa! Não, nele não põe a mão não, ele é meu mestre. Não, você não põe a mão não, rapaz. O Pedro foi o único que se aventurou a querer ajudar de alguma maneira. Mas tudo era profético, estava escrito por Deus. O ato de Cristo passar por ali. Aí completa o texto outro tanto, versículo 50, por exemplo, diz bem assim: então, deixando-o, todos fugiram. 51. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. O que esse texto está dizendo? Na hora do apuro, na hora da traição e da chegada de uma multidão com espadas e porretes, o que os discípulos fizeram? Fugiram todos, pessoal. Todos fugiram. Não é a lição de hoje principal, mas é tão triste quando tem pessoa que está presente só no momento bom. É tão triste quando a pessoa está contigo, mas está contigo porque você convidou para o churrasco. Está contigo porque você, hora ou outra, pega lá o talão de energia e paga em nome dela, e você pagando o talão dela. É tão triste quando a gente tem um sentimento de que a pessoa está contigo porque ela tem interesse de estar contigo. Jesus, quando estava sendo capturado, como nós já falamos, a turminha dele, todos fugiram. Não seja você um crente, me perdoe a expressão, de meia tigela, de estar com Cristo só na hora do vento bom, do vento favorável. Pelo contrário, esteja com Cristo na adversidade. É exatamente na adversidade que você vai precisar mais ainda da companhia de Cristo. E o mais bonito, né? A Bíblia diz que Ele não nos deixará, a Bíblia diz que Ele não nos desamparará, estará conosco até a consumação dos séculos. E você levanta a mão e os olhos para o céu e diga graças a Deus. Avançando outro tanto, capítulo 15 de Marcos, versículo 42, trata a respeito da morte de Jesus. Nessa altura, já era o entardecer de sexta, entrando o sábado. Para o judeu, o entardecer já é anunciado um novo dia, o calendário deles é diferente do nosso. E Jesus então já havia sido crucificado e padecido tudo que já falamos. Ele foi crucificado em torno das 9 da manhã, ou ele foi capturado às 9 da manhã, ele foi crucificado em torno do meio-dia, e ele então entregou o Espírito a Deus em torno das 3 horas da tarde. Olha o que diz o verso 42, e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha. E removeu uma pedra para a porta do sepulcro. 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José,
observavam onde o punham. Então entenda, nesse texto, a Bíblia está dizendo que Jesus já havia morrido. Já era o entardecer, a anunciação do dia seguinte, sábado. E então foi até o local em que Cristo tinha sido crucificado, um homem muito conceituado na cidade. Um homem que tinha acesso às autoridades da época. O nome desse homem era José de Arimateia. E esse José procurou as autoridades dizendo: me dê o corpo de Jesus, eu quero dar um enterro digno para esse homem. E ele fez um trabalho bonito, pessoal. Ele fez o trabalho da remoção de Cristo na cruz, comprou um linho, comprou um tecido fino, envolveu o corpo de Jesus. Ele ainda tinha um sepulcro cortado numa rocha. Esse sepulcro tem até hoje lá para visitação. E ele então fez, o sepulcro era dele, ele colocou ali o corpo de Jesus. Mas o que me chama a atenção nessa leitura é o 44. Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Eu quero pegar esse texto emprestado e tratar disso, que já estivesse morto. Você verá que a partir daqui na mensagem, eu vou fazer um paralelo entre a nossa vida e a questão da morte de Cristo. Infelizmente, tem gente que já também permitiu Jesus morrer do seu coração. E a mesma surpresa que o Pilatos teve, admiração, puxa, ele já morreu. Quem sabe ele imaginava que seria algo diferente. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus então assumiu a nossa condição de pecador e pagou com a morte. Morreu na cruz. Mas eu volto a dizer que a nossa lição de hoje qual é? Infelizmente, tem muita gente permitindo a morte de Jesus em seu coração. Tem muita gente que infelizmente já não está mais no primeiro amor, como a Bíblia diz. Segundo uma pesquisa de 2010, está dito que já existe, a pesquisa já é de algum tempo, que já existe em torno de 40 milhões de desviados. Pessoas que um dia tiveram Cristo vivo em seu coração. Pessoa que um dia disse sim para o Senhor, que porventura passou até pelas águas do batismo, que porventura aprendeu a respeito da mensagem da cruz, que é a mensagem de alguém que por amor passou por lá e que ressurgiu ao terceiro dia, que talvez já frequentou uma igreja, quem sabe já esteve no louvor, no coral ou até no ministério da pregação da palavra de Deus. E infelizmente permitiu que esta chama, que esta presença de Jesus morresse. Você já deve estar percebendo para onde vai a mensagem. A nossa oração de hoje, do mesmo modo que Jesus ressurgiu ao terceiro dia, a nossa oração de hoje é e será: se porventura tem alguém aqui que perdeu essa presença viva de Jesus no coração, eu vou como ministro do Evangelho pedir que isso renasça em ti, que você volte a ter aquele brilho de alma, que você volte a ter aquele brilho nos olhos, aquela satisfação de vai chegando a hora, você pode até com visita, você então diz: ô visita, você é muito querida, você é muito bem-vinda, mas me perdoe, está quase na hora do meu culto a Deus. Se você desejar,
eu te levo. Entende o que estamos falando? Sim ou não? Essa presença viva, pessoal. Pilatos ficou admirado com a rapidez da morte. Aí eu pego esse texto emprestado, recapitulo, reforço isso. Eu, como pastor, eu também fico admirado. Como pode uma pessoa que num dia diz que ama Jesus e no outro dia nem na igreja vem? E outro dia está falando mal da fé, está falando mal de pastor, está falando mal de igreja, não lê mais a Bíblia, pelo contrário, vai ver até murmura e fala mal e critica e coisa parecida. Eu, como pastor, também me admiro. Por que que Jesus morreu do teu coração, se é que isso aconteceu? Há um filme que a Igreja da Graça exibiu nas telas do cinema já tem um tempo, chamado Deus Não Está Morto. Quem já viu esse filme? Você viu? Ah, que bom, 80% da igreja viu. Se não viu, tem o título ali na igreja, eu vou me conter de não contar a história e nem o final da história, mas um trecho eu vou falar. Houve um tempo ali, na duração do filme, na história do filme, na explanação, no roteiro, que um dos atores principais questionava o outro, um professor. Ô professor, por que que você age assim de forma tão áspera sobre as coisas santas? Por que que você age assim, de uma maneira tão doida em relação às coisas sagradas? O que foi que lhe aconteceu? Fala para mim o que lhe aconteceu de você hoje agir assim tão bruscamente e se denominar um ateu. O que foi que te aconteceu? O resto da história você vê lá o filme. É o que eu estou dizendo hoje aqui. O que foi que te aconteceu para esse Jesus vivo morrer do coração, se é que ele morreu? Uma coisa eu digo para você, pessoal. Jesus, ele deu duas recomendações para que essa presença de Deus não morresse em nós. Deu duas: vigiar e orar. Ele disse bem assim: vigiai e orai para que não caiais em tentação. Caiais em tentação. É cuidado que temos que fazer. Então quem não vigia e quem não ora, mas é um forte candidato a ter esta presença morta. E quando esta presença morre, tudo perde a graça. A gente vem a um culto, mas parece que o culto, sei lá, parece que nada tem graça, como a gente cantou ali, né? Tudo perde o valor, nada tem graça. Aí, se essa presença continua morta, nós começamos então a ficar desgostosos com a vida, porque quem realiza a nossa alma é Deus. E se essa presença de Deus morreu em nós começamos a ficar desmotivados. E começamos a querer achar culpados para a nossa desmotivação, ou, deixa eu corrigir, falta de motivação. Quem entende, balança a mão e diga: estou entendendo. Então, a nossa lição para esse tempo é essa: nós precisamos recuperar, se é que Cristo morreu em nosso coração. Precisamos recuperar. Aquela pesquisa que eu lhe falei, apenas a título de curiosidade, ela continua dizendo que cerca de 37% dos pesquisados, dos entrevistados, abandonam a igreja, a fé, por causa de algum desapontamento. Eu vou perguntar, não estou nem falando da igreja, da fé e do pastor, ainda não. Quem aqui já ficou desapontado com alguém? Levanta a mão assim. Seja honesto, pode levantar a mão. Quem é que nunca? Segundo a pesquisa, quase 40% abandona a fé e deixa essa presença morrer por causa de um desapontamento.
E olha lá se você já não ficou desapontado com igreja. Olha lá se você já não ficou desapontado com pastor. São coisas. Não deixa essa presença morrer não, cristão. Diga daí, eu não vou deixar morrer. Não deixe. Custou muito. Entende o que estamos tratando? Custou muito para poder ser só uma chama igual aquele fogareiro pequenininho que parece mais que uma vela minúscula, parece mais que um isqueiro. Não, custou muito para você deixar essa chama se apagar. E diga daí, ela não vai se apagar. Em nome de Jesus. Aí em Marcos 16, para completar o raciocínio, verso 1 em diante, já trata a respeito da ressurreição. O verso 1 diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, essa contagem significa domingo, eles foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem, era um anjo, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, assim que se desenham nos dias de hoje anjos, copiando da Bíblia, né? E ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes, olha o que o anjo disse: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. O que diz ali, gente? Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Verso 7, e deve ser o último de leitura hoje. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Poderia ler muito mais, mas feche. A Bíblia de leitura basta. Eu te explico essa parte final. Pilatos ficou surpreso porque rapidamente Jesus então morreu. Na verdade, rapidamente a gente falar, né? Ele começou sua saga desde o Getsêmani, suando gotas de sangue, traição, turbilhão de emoções, como nós já falamos, traído por alguém da sua equipe. Outro integrante da sua equipe negou por 3 vezes. E tantas outras coisas aconteceram. E traído ainda por um beijo. E ainda durante toda a via cruci, que chama também via dolorosa, ele levando as chibatadas e aquela situação toda que conhecemos. Ainda suas mãos perfuradas, pés perfurados, sobre sua cabeça uma coroa de espinhos e tudo aquilo. Como se não bastasse, algumas pessoas ainda diziam: se tu és o Cristo, desce daí. Então esse turbilhão de emoções. 9 da manhã, 3 da tarde, nessa saga terrível. Se porventura a presença de Deus morreu em ti, você tem que descobrir por que morreu. O que eu fiz para que essa presença morresse? A Maria, ela foi até o sepulcro pensando que iria ver o corpo, pensando que ia ver Cristo. Mas Cristo não estava lá mais, ele estava vivo. E o anjo deixou um recado para ela: ô Maria, você não vai achar Jesus, que está vivo, no meio dos mortos. Mas eu tenho um recado de Jesus para você. Vai entender, né? Essa aqui é o fechar da mensagem. Mas eu tenho um recado de Jesus para você, Maria. Ah, é? Tem? Me conte. Ele disse que ele vai ser encontrado na Galileia. Ele já foi na frente. Vai para a Galileia, porque lá você o verá. Aqui é o fechar da mensagem, a banda pode se posicionar. Vá para a Galileia, porque lá você o verá.
Pastor, e o que tem na Galileia? Em João capítulo 2, a Bíblia diz que foi na Galileia o princípio do ministério dos milagres de Jesus. Jesus cresceu na Galileia. A Bíblia está dizendo que era para aquela mulher Maria ir até a Galileia, já que ele tinha morrido, porque iria encontrá-lo lá. Eis a nossa lição. Se você perdeu Jesus, volte para a sua Galileia. Aí vai ver alguém faz caras e bocas. Volte para a sua Galileia. Onde foi que você perdeu Jesus? Em que momento que você perdeu a sua devoção santa, sagrada, preciosa a Jesus? Houve esse momento, se é que perdeu, né? Houve esse momento? Ah, houve, pastor. Pois volte para a Galileia, volte para o começo, volte da onde você caiu, se levante, porque a nossa oração de hoje é: Jesus está vivo. E não permitiremos que Jesus esteja morto no teu coração, mas de forma nenhuma. E se você deseja esse calor no teu coração, coloca de pé que eu vou pedir a Deus por você. A ocasião é muito santa e é muito bela para você ficar aí com a presença dele morta. Nada adianta você ter lembranças de Jesus e ele estar morto no teu coração. Volte para a Galileia, volte para o início de tudo, volte lá da onde você caiu, recomenda a Bíblia, levante-se que o Senhor ele está vivo. E eu vou dar trabalho ali para o irmão. Eu quero ser, Senhor amado, que vou dar trabalho aí para vocês. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. E a minha oração de agora é que Cristo renasça no teu coração. Mesmo que alguém tenha entrado aqui hoje, meio assim desgostoso, e talvez diz: pastor Sodré, a vida cristã para mim tem perdido a graça. É porque talvez Cristo morreu do teu coração. Mas nós vamos voltar para a nossa Galileia. Elas foram até a Galileia, Jesus deu um bônus. Elas encontraram Jesus na Galileia. Aí Jesus falou assim: agora vocês vão a Jerusalém, porque lá vocês vão ser cheios do Espírito de Deus. Prometeu o Espírito Santo para eles, para elas. Que Deus bom. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, que essa presença renasça no teu coração. Vamos juntos? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. É lindo esses hinos, como tu queres, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero, oh glória, eu quero ser um vaso. É simples assim, toda a igreja. Eu quero ser
segunda estrofe diz bem assim: como tu quer, dizendo diferente, eu também quero, eu também quero. Tu és o oleiro, tu és o oleiro, e eu vá, quebra a minha vida, quebra a minha vida, e me faça de novo. Peça, 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 volte à sua Galileia. Eu quero, volte a Galileia, ao início de tudo. Eu quero o local do teu encontro com Deus. Tá ficando bom, tá quase bom. Como tu queres, como tu queres. Eu também quero, eu também quero. Tu és o oleiro, tu és oh glória, tá melhorando. E eu vamos somar um coral aqui hoje. Quebra minha, um coral que chama a atenção do céu e me faça, que traga o céu para a terra. Eu quero ser, eu quero ser um vá. Irmão Jetson, ouve a parte inicial. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, como um vaso nas mãos do oleiro. Senhor querido, quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo, e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero aleluia, eu também quero, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Ó Senhor, ó Senhor, aqui estamos em tua igreja, em tua presença, e esse, ó Deus, é e foi o recado que o Senhor me deu para repassar, ó Deus, nesse nosso culto. Ah, meu Deus, o Pilatos ficou surpreso, e como pastor eu também fico. Como pode alguém que estava tão firme deixar a presença de Jesus morrer? Como pode alguém que estava tão devoto, tão determinado, quem sabe já até dizendo eu vou me batizar, ou quem sabe batizou e abandonou a fé, abandonou a igreja, abandonou a fé em Cristo? Ah, meu Deus, que tristeza. E segundo, ó Deus, aquela pesquisa, sabe lá se esse número não aumentou? Cerca de 40 milhões de desviados no nosso país. É muita gente. Pessoa que um dia teve Jesus vivo em seu coração, e que talvez por um desapontamento, quem sabe por uma frieza espiritual, quem sabe até por uma disputa religiosa, e que o reino de nada acrescenta. Alguém, ó Deus, talvez ficou ali numa disputa, minha igreja melhor que a tua, e ficou ali como uma sinuca, levando para lá e para cá, e por fim não ficou em lugar nenhum. Oh meu Deus, a minha oração de agora primeira é: não deixe, ó Deus, não deixa, Senhor, que essas coisas nos ocorram, aconteçam, a ponto da presença do Senhor se apagar, a ponto do nosso coração ficar apagado da tua presença, Senhor. E eu emendo, ó Deus, com outro grupo, aquela pessoa, meu Deus, que já deixou morrer,
aquela, meu Deus, que talvez tudo agora ficou preto e branco, perdeu a graça. Quem sabe até mesmo estando no culto, ela sente arrastada, não tem força nem de abrir a boca e rasgar a alma diante de ti. Eu quero aproveitar o dia de hoje, ó Deus, que é um dia muito lindo, que a igreja celebra a ressurreição de Cristo. Oh meu Deus, que no coração de todo este povo a tua presença esteja viva, Senhor. Desde o visitante até aquele que é um crente antigo e que pensa que já não precisa mais orar, porque afinal de contas é um crente antigo. Por mais ainda antigo, mais oração. Aquele que cuida estar de pé, a Bíblia diz: cuide para que não caia. Ah, Deus está tratando conosco. E como ministro do Evangelho, se existe ferramenta maligna para lhe fazer desmotivar, desanimar, desacreditar, perder a fé, perder a devoção à comunhão, eu digo: mal, saia em nome de Jesus. E este povo, debaixo da unção do Espírito Santo, louve novamente, clamando pela unção. Eu quero ser, Senhor amado. O Espírito de Deus desceu como um vão. Eles foram para Galileia e depois o Senhor recomendou: vá a Jerusalém, porque de lá vocês serão cheios do Espírito de Deus. Obedeça, obedeça, volte da onde errou, se conserte, se levante e clame pela unção do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Um vaso novo, bem suave, como tu quer. Eu também quero, eu também quero. Tu és o oleiro, tu és o oleiro, e é lindo louvar a Deus. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Deus te ouviu, cristão. Deus te ouviu. Você verá como é bonito ter esta chama acesa, se é que ela se apagou. As coisas começam a fazer mais sentido. A vida sem Deus, ela é muito vazia, é muito sem graça. Por mais que você viaje, passeie, namore, case, tenha filhos, seja bem sucedido, mas se Cristo estiver morto, no teu coração tudo isso aí não passa de vaidade. Essa foi a conclusão de Salomão, de que nada adiantou tudo que ele conquistou, se não fosse a sua presença com ele. Eu pedi a Deus para que essa chama volte a se acender. E você cuide desta chama, para que ela não se apague. E uma das exigências é não deixar de congregar. Domingo que vem teremos aqui a Santa Ceia, ainda falando da ressurreição. Essa quarentena pós-crucificação, nós manteremos, ó Pai, toda a devoção a Ti. São alguns cuidados. De acordo com a Bíblia, pós-crucificação e então ressurreição,
Jesus ainda permaneceu 40 dias ensinando lições. E nesses 40 dias, você que quer essa semana ou essa chama acesa, não vai falhar, em nome de Jesus. Você diga obrigado, Senhor, pela tua boa presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? A chama acende, a chama acesa. Você despeça do amigo em casa aplaudindo bem forte a Jesus. Aleluia! O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Creia na promessa, não duvide dela, não deixe brechas. Deus é mais, Deus é maior. Jesus está aqui. Jesus sabe do que você precisa. O Senhor é o meu Pai e eu sou seu filho. Mas que o Senhor fale ao nosso coração. Levanta a mão e os olhos para o céu, diga: eu creio, o meu Deus é maior. Amém, gente?